O Brasil que quase foi dividido em dois países. A verdadeira história das revoltas que o Império tentou apagar. Você já imaginou o Brasil deixando de existir como um só país? Pois houve um tempo em que isso quase aconteceu. Durante o século XIX, o Brasil recém-independente estava longe de ser uma nação unida. Era um império enorme, cheio de desigualdades, injustiças e províncias que se sentiam esquecidas. O que começou como o sonho de liberdade de algumas regiões, quase acabou em fragmentação nacional. O Brasil por pouco não virou 2, 3, até 4 países diferentes. E o mais curioso é que as razões dessas divisões continuam vivas até hoje, apenas com outros nomes. A independência de 1822 deu ao país um novo símbolo, uma nova bandeira, mas não resolveu os velhos problemas. O poder continuou centralizado no Rio de Janeiro, nas mãos de poucos homens ricos. Enquanto o Sul enriquecia com o comércio, o Norte e o Nordeste afundavam na miséria. A escravidão ainda sustentava a economia, e o povo livre continuava sem voz. O Império falava em unidade, mas essa unidade vinha à base da força. E foi justamente contra isso que várias revoltas começaram a explodir por todo o território. No Norte, em 1835, o povo do Pará cansou de ser tratado como colônia dentro da própria pátria. A elite local mandava, o governo central explorava e o povo passava fome. Foi quando nasceu a cabanagem, uma revolta liderada não por políticos ou militares, mas por pessoas comuns, índios, seringueiros, escravizados e camponeses. Eles tomaram o poder em Belém e governaram o Pará por quase um ano. Foi o único momento da nossa história em que o povo simples realmente comandou uma província. Tropas enviadas do Rio de Janeiro invadiram o norte e massacraram mais de 30 mil pessoas. Foi uma das maiores tragédias da história brasileira e uma das mais esquecidas. A cabanagem foi um grito de independência dentro da própria independência. Um grito que o Império silenciou com sangue. Enquanto o Norte ardia, o Nordeste também se levantava. Na Bahia, em 1837, um médico chamado Francisco Sabino liderou um grupo que queria criar uma república temporária, até que o jovem Dom Pedro II pudesse governar. A ideia era simples: um governo local, independente, que cuidasse das próprias necessidades da província. Mas, mais uma vez, o poder central viu aquilo como ameaça. O resultado foi o mesmo: repressão, prisões, execuções. O sangue baiano se misturou ao paraense, e a lição foi dura. O Império não tolerava autonomia. Pouco tempo depois, no Maranhão, outra chama se acendeu: a balaiada. Foi um movimento popular, feito de vaqueiros, lavradores e escravizados. Eles se revoltaram contra o abuso dos coronéis e a miséria crescente. Um dos líderes era um homem negro chamado Cosme Bento, conhecido como Negro Cosme. Ele chegou a comandar milhares de pessoas e fundar um exército de libertos. Durante meses, o Maranhão foi tomado por esse levante. Mas o Império respondeu com ainda mais violência. Negro Cosme foi capturado e enforcado, e com ele morreu mais um sonho de liberdade regional. Enquanto o governo chamava essas lutas de rebeliões, o povo as via como tentativas de justiça. Mas o descontentamento não vinha apenas dos mais pobres. No extremo sul, quem se rebelou foi justamente a elite. Os fazendeiros do Rio Grande do Sul se revoltaram contra os altos impostos e o controle do comércio de charque, a carne salgada que sustentava a economia local. Foi o início da Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos. Liderados por Bento Gonçalves, os gaúchos proclamaram a República Rio-Grandense, com bandeira própria, hino e Constituição. Por quase 10 anos, o Sul viveu como um país independente e chegou a se aliar a Santa Catarina, criando a chamada República Juliana. Era um Brasil paralelo, organizado e autônomo. Enquanto no norte as revoltas populares eram esmagadas, no sul as elites tinham espaço para negociar. Quando a guerra terminou em 1845, os líderes farroupilhas receberam perdão e cargos políticos. Nenhum deles foi executado. A mensagem era clara: quando o pobre se revolta é crime, quando o rico se revolta é política. Essas revoltas
Cabanagem, Sabinada, Balaiada e Farroupilha não foram apenas episódios isolados. Elas mostraram que o Brasil nascente era uma colcha de retalhos costurada pela força. Um país enorme com povos, culturas e economias completamente diferentes, obrigados a se reconhecer como um só. A unidade nacional que hoje celebramos nasceu de guerras internas, repressões e acordos de conveniência. E talvez seja por isso que, mesmo séculos depois, ainda sentimos as mesmas divisões. O Norte e o Nordeste ainda lutam por reconhecimento. O Sul ainda se vê como diferente. O Centro continua comandando. As revoltas acabaram, mas as desigualdades ficaram. Depois das guerras regionais, o Império endureceu o controle. As províncias perderam poder político. O governo criou exércitos locais para vigiar o próprio povo. E a palavra pátria passou a ser usada como argumento para calar as diferenças. O Brasil permaneceu inteiro no mapa, mas fragmentado no espírito. A construção da unidade nacional não foi feita com diálogo, foi feita com medo. E essa herança se repete até hoje, quando qualquer divergência é tratada como ameaça e não como oportunidade de mudança. O mais impressionante é que cada uma dessas revoltas tinha um motivo legítimo. No Norte, a fome e o abandono. No Nordeste, a injustiça e o autoritarismo. No Sul, o abuso econômico. E todas tinham algo em comum: o desejo de autonomia, de voz, de liberdade. Mas em vez de ouvir, o Império preferiu calar. A repressão criou o silêncio. Por isso quase ninguém aprende sobre essas histórias na escola. Elas mostram que a ideia de Brasil unido nasceu da dor. Mas a história não acabou ali. Essas feridas continuaram abertas. No final do século XIX, a monarquia caiu e o Brasil virou uma república. Mas o modelo de poder centralizado permaneceu. As oligarquias regionais dominaram a política, o povo continuou excluído e as diferenças sociais só aumentaram. A república prometia igualdade, mas manteve os mesmos donos. E no fundo, continuamos vivendo as consequências daquele país dividido que o Império tentou controlar à força. Quando olhamos para o Brasil de hoje, polarizado, desigual e desconfiado de si mesmo, vemos reflexos claros daquele passado. O país ainda se fragmenta entre regiões, classes e ideologias. Ainda somos uma nação tentando se reconhecer. Talvez o que realmente nos una não seja o hino, a bandeira ou o mapa. Talvez o que nos una seja a lembrança de que já estivemos à beira do colapso e escolhemos continuar juntos. Mas estar junto é diferente de estar unido. E essa união só existe quando o poder é dividido, quando a voz é compartilhada e quando a história é contada por todos, não apenas pelos vencedores. O Brasil que quase foi dividido não acabou no século XIX. Ele continua vivo em nossas disputas políticas, em nossas diferenças culturais e na forma como tratamos uns aos outros. A cabanagem, a balaiada, a sabinada e a farroupilha não são apenas passado, são espelhos. Mostram que a luta por um país mais justo é antiga e que talvez a verdadeira independência que o Brasil ainda precisa conquistar, o Brasil de ontem explica o Brasil de hoje. Siga o Brasil explicado hoje e veja o país com novos olhos.